Olá, meus amigos, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu gostaria de deixar aqui uma outra reflexão da palavra de Deus para você, que ela te ajude, seja útil para a sua vida e compartilhe com seus amigos, se você gostar. Você já sentiu vontade de desistir de tudo, assim, espiritualmente falando, desistir da fé, desistir, do cristianismo? Já sentiu tão desanimado a ponto de não conseguir orar, não conseguir estudar a Bíblia, lê-la, congregar? Já pensou em desistir da fé? Ou, sei lá, quem sabe até já desistiu? Pois esse vídeo, essa pequena reflexão, creio que será útil para a sua vida. Primeiro eu quero fazer uma analogia com você. Algumas pessoas na sua idade já adulta, elas perdem o apetite. Eu particularmente já conversei com algumas pessoas que elas não sentem vontade de comer, o alimento físico mesmo. E elas ficam fracas, exaustas e ficam deitadas sem ânimo para nada. Mas quando elas veem que elas precisam comer, mesmo sem vontade, elas comem. Talvez este não seja o seu problema, né? Muitas pessoas precisam ter um controle de comer menos, estão comendo demais. Mas existem muitas pessoas nessa situação. Elas ficam fracas, obviamente, porque o corpo necessita do alimento físico para dar o vigor, a vitalidade, para elas conseguirem realizar as suas tarefas diárias. Ok. Agora pense comigo, uma pessoa, ela está fraca exatamente porque não tem apetite para comer e ela está deitada numa cama sem ânimo e alguém vai lá e ela pede para as pessoas orar por ela porque está muito fraca, não consegue se levantar, não tem ânimo, está muito débil. E as pessoas começam a orar pelaquela pessoa, fazem longas orações e chamam os membros da igreja e oram. O que é que você acha? Vai resolver alguma coisa? Pense nessa situação. Essas mesmas pessoas chamam essa pessoa e levam ela para a casa dela. E naquela casa tem uma mesa repleta de todos os tipos de alimentos, um mais delicioso que o outro. Mas aquela pessoa pede para que as pessoas orem por ela, porque ela não consegue sentir força, está cansada, fraca, exausta. Mas as pessoas podem orar, se aquela pessoa não se alimentar, ficar só olhando as pessoas saborear aquela refeição posta à mesa, de nada adiantará para ela. Isso é uma analogia muito interessante. Não adianta, em certas ocasiões, não adianta somente orar. Eu constantemente eu vejo, escuto e até já recebi esses pedidos, pessoas pedindo para orarem pelas suas vidas espirituais, porque estão muito fracas na fé, não sentem ânimo, coragem, disposição para os assuntos espirituais, para congregar, para orar, para estudar a Bíblia. E essas pessoas pedem, orem por mim. Nos cultos de quarta-feira, por exemplo, nas igrejas adventistas do sétimo dia, eu creio que você sabe muito bem disso, você é adventista. Pedidos é quase impossível, no culto de quarta-feira, você não ouvir uma pessoa pedir para orar pela vida espiritual dela, que ela está muito fraca. Mas lembre-se na analogia que eu fiz aqui da comida, da refeição. Você acha que simplesmente orar valerá a pena? Pense a pessoa estar fraca exatamente porque não comeu o alimento para revigorar sua força e ela está à mesa posta e ela vê as pessoas comendo, saboreando aquele alimento, mas ela simplesmente pede para orarem para ela porque ela não tem ânimo para nada. Podemos orar, podemos aconselhar, podemos fazer o que quisermos, não adiantará absolutamente nada. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Ou seja, assim como o alimento físico, que dá a nutrição para o corpo físico, a palavra de Deus é o que nos dá a nutrição espiritualmente falando. Atente nesse texto aqui, ó. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Viu a analogia que é feita? Então não adianta, se eu estou fraco espiritualmente, sem ânimo de congregar, sem ânimo e disposição para orar, estudar a Bíblia, eu posso pedir para as pessoas orar, jejuar, fazer campanhas a meu favor, que isso de nada valerá a pena. Não estou dizendo que não devemos orar pelas pessoas fracas na fé, espiritualmente falando. Mas, se formos orar, nós devemos orar, Senhor, ajuda essa pessoa a sentir ânimo de estudar, orar, estudar a Bíblia, orar e congregar. E voltando aqui à história que eu falei no início, muitas pessoas, até próximas minhas, já numa certa idade, que não sentem um apetite para comer o alimento físico, elas ficam fracas, fisicamente falando. Mas muitas delas, mesmo sem vontade, elas comem. Então, por que não fazer o mesmo espiritualmente falando? Se você, por exemplo, está se sentindo fraco na fé, talvez pensando, repito, até em desistir da fé, por que você não faz a mesma coisa? Lembra da analogia? Você está fraco, não tem vontade de orar, a oração é a respiração da alma, a leitura, o estudo da palavra de Deus é o alimento espiritual que dá nutrição espiritual. Então, se você não estiver com vontade, faça sem vontade. Porque nós sabemos pela própria palavra de Deus que o desejo da carne é milita contra o desejo do Espírito. Então, quando nós estamos fracos, sem o alimento espiritual e não desejamos, isto é, na nossa natureza, na nossa carne, estudar a Bíblia e orar, que são coisas espirituais, faça, coma da palavra de Deus, viva da palavra de Deus, medite na palavra de Deus mesmo sem vontade. Então, a partir do momento que nós recapitularmos, assimilarmos o alimento nosso, a nossa alma, nós, imperceptivelmente, nós iremos se fortalecendo, até chegar o momento em que, como Davi, o salmista, nós poderemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passaremos a ter prazer nos assuntos espirituais, porque se assim não fizermos, de nada adiantará orações. E muitas pessoas pedem orações, mas se não fizerem isso, elas continuarão fracas espirituais e, por fim, abandonarão a fé. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da nossa alma, porque Jesus bem falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, eu termino essa reflexão com um apelo para você, meu amigo e minha amiga. Se você está pensando em desistir da fé porque está difícil, não pense que virá um tempo que as coisas ficarão fáceis. Nunca desista. Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós lá no Getsemane, lá no Calvário? Como seria o planeta Terra? Seria um caos total. Mas graças a Deus que Ele não desistiu de nós e nós também não devemos jamais desistir dele. Reflita nessa mensagem. Se você está sem vontade de estudar a Bíblia, estude sem vontade mesmo. Se você está sem vontade de congregar e acha que está sendo um hipócrita por estar na igreja sem vontade, é exatamente isso que nós devemos fazer, porque a Bíblia fala que nós não devemos andar segundo as inclinações, isto é, os desejos da carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se eu não tenho vontade de fazer algo espiritual e eu faço,
eu estou mostrando na prática que eu não estou andando segundo a minha vontade carnal, e sim segundo a vontade do Espírito Santo. Então, se você também não está com vontade de orar, ore sem vontade. Então, isso irá dar nutrição para a sua alma, você será fortalecido, o Espírito Santo trabalhará na sua vida e você vai chegar ao momento em que sentirá prazer nas coisas espirituais. Que Deus te abençoe, pense nisso e não desista, porque Jesus, ele não desiste de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.